Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre movimentos revolucionários e a sua conexão com os partidos políticos e vamos dar um foco para a situação do Brasil atual. Tem se falado muito em movimentos revolucionários nas mídias sociais. Entretanto, existe uma lacuna na percepção daquilo que tem sido divulgado, porque geralmente atribui-se os movimentos revolucionários ou a penetração dos movimentos revolucionários no Brasil a partir de 1964 e, no máximo, a partir de 1985, quando foi feita a chamada redemocratização do país. Existe um grave equívoco em relação a essa perspectiva. Por quê? Explico. Essa perspectiva, em primeiro lugar, ela beneficia os próprios movimentos revolucionários, porque coloca o movimento, de certa forma, deslocado no espaço e no tempo histórico. Na verdade, a presença de movimentos revolucionários no Brasil ela é muito mais antiga e muito mais profunda do que nós possamos pensar. Se nós entendermos isto com a seriedade e com a profundidade em que é necessário, nós verificaremos que a situação do Brasil é bastante complexa. Portanto, não há meios efetivos de buscar meios de ação para nos livrarmos da comunização iminente do Brasil, porque tudo parece caminhar para isso, para um fechamento total de regime. Nós não teremos condições de fazer isso enquanto estivermos afagando o bicho. É preciso conhecer o tamanho da fera para entender o tamanho do problema e, a partir disto, buscar soluções profundas, não soluções superficiais, soluções profundas e estruturais. E vocês verificarão que essas soluções passam, entre outras coisas, pelo desmonte do Brasil como ele é hoje. Evidentemente que isso não pode ser feito em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Agora, há um trabalho que pode começar a ser feito. E ele tem que começar a ser feito desde que ele tenha pé e cabeça. Vamos lá. Desde que houve o lançamento da maçonaria, a maçonaria veio a bailo, surgiu no século XVIII, mais precisamente em 1717, na Inglaterra, nós podemos constatar alguma coisa bastante curiosa, que é o seguinte: no mundo inteiro explodiu quase que simultaneamente inúmeras lojas maçônicas ou paramaçônicas ou movimentos ligados à maçonaria, sociedades secretas, impressentidas, etc. Todos eles tinham uma característica comum. Qual característica é essa? De certa forma, nós podemos resumir essa característica a 2 situações. Era o projeto de derrubada das monarquias no mundo inteiro e era a penetração na Igreja Católica e o combate à cultura ocidental e cristã. Então nós temos 3 pontos que, quando vamos estudar o surgimento da maçonaria e esses outros movimentos, nós verificamos essas coincidências curiosas, o que, evidentemente, dentro de uma análise um tanto quanto mais séria e mais profunda, ninguém há de pensar que algo é lançado na Inglaterra em 1717, uma loja. E nós temos a abertura de inúmeras lojas no mundo inteiro, inclusivamente no Brasil. Numa época que não tinha correio, que não tinha internet, que o processo de comunicação era extremamente complexo, demorado. Quer dizer, isso significa que essas estruturas já estavam prontas. Elas aguardavam um determinado momento. Pois muito bem, é precisamente no século XVIII que nós temos, em primeiro lugar, a independência americana, que foi um piloto de um projeto. Aquilo ali não deu certo, por razões outras, e depois desse piloto eles fizeram a Revolução Francesa, que deu certo sob uma determinada perspectiva, mas que foi uma verdadeira tragédia, tanto foi que depois Napoleão entrou e tentou recorrigir
algumas coisas que tinham de fato saído das estribeiras. O fato é, quando nós vamos verificar como estava a coroa portuguesa no período em que a maçonaria é lançada, a documentação da coroa portuguesa já Dom José, Dom João V, então Dom João V, Dom José e Dona Maria I. Notadamente, Dona Maria I, há um personagem em Dom José também, no reinado desses três reis, portanto, são coincidentes com o lançamento da maçonaria. Notadamente, Dom José e Dona Maria I tem um personagem que trabalha para ambos, chamado Pinamanique. Pinamanique investe ferozmente contra a penetração da maçonaria e os abusos da maçonaria já em Portugal, querendo derrubar a monarquia. Pois muito bem, isso é para nos dar uma ideia de que já havia aquele movimento dentro da coroa. Portanto, isso, quando a família real muda para o Brasil, existe um cenário que a historiografia panfletária brasileira simplesmente não o aborda. Pois muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento da independência brasileiro foi completamente conduzido pela maçonaria. Não é? E a historiografia brasileira silencia peremptoriamente sobre isto. Em 1822, instaura-se um golpe de Estado. Esta é a realidade. Todos os indivíduos que fizeram o projeto do Império são maçons, salvo raras e honrosas exceções, e essas raras e honrosas exceções não entraram naquele bojo. Não é? Para construir este projeto maçônico, então a primeira coisa que nós temos que ter em perspectiva é o Império. Se nós abstraíssemos da ideia de que a Casa de Bragança, a dinastia dos Bragança, continua à frente da monarquia, da nova coroa, nós teríamos que o projeto, o golpe de Estado, ele seria muito mais fácil de ser visualizado. Aliás, digo a vocês que esse era o projeto. O projeto era depor a monarquia portuguesa, os Bragança, e entronizar um outro ramo dos Bragança, personificado na figura do Duque de Cadaval. Esse projeto não dá certo. O Pinamanique, por exemplo, é um dos indivíduos que insurge contra isso. Pois muito bem. Então, quando nós temos em perspectiva esta ideia de que a maçonaria no mundo inteiro ela é una e é indivisa, por que raios nós pensamos que o projeto revolucionário do Império no Brasil, que foi conduzido pela maçonaria, estava fora do escopo revolucionário que perpassou o mundo inteiro? Uma das coisas que no Brasil esta historiografia panfletária criou e conseguiu de fato consolidar essa linha de pensamento é que a história brasileira e a cultura brasileira correm à margem de todos os acontecimentos no mundo inteiro. Bem, isso absolutamente não é verdade. Então é como se o Brasil estivesse dentro de uma bolha de vidro e tudo que acontece no mundo afora, embora haja conexões absolutamente comprovadas, a historiografia fala que não. Portanto, o papel da maçonaria na instauração de um golpe revolucionário, de um movimento revolucionário, tem sido minimizado ou ostracizado. E não há por que minimizar este golpe, por uma razão muito simples. Este golpe instaura 3 grupos no poder, que nós podemos qualificá-los como grupo dos oligarcas, dos populistas e dos militares. Militares, sim, eu disse isso mesmo, porque isto é algo que é preciso falar. Quando nós vamos analisar os indivíduos que estavam presentes dentro da maçonaria, todos eles, a quantidade de clérigos e de militares de baixa patente era absolutamente impressionante. Não é? De baixa, de média e há alguns de alta patente.
Temos que lembrar que Deodoro da Fonseca é um militar de alta patente. Então também não há por que botar panos quentes aqui nessa questão. O que é preciso entender é que toda esta gente assume o poder e, desde que eles assumiram, eles instauram um governo materialista, positivista, um governo onde todas as conexões com uma linha de pensamento conservadora ou com a cultura ocidental e cristã são não só rebatidas, bem como renegadas. Tá certo? Quando nós vamos analisar a trajetória do próprio Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foi um homem probo, um filósofo, né, um homem de uma cultura ímpar, o próprio Dom Pedro II, uma das forças que ajuda a depor Dom Pedro II é exatamente a Igreja Católica. Por quê? Porque no período do Segundo Império, a Igreja foi enormemente perseguida. Isso nos dá uma ideia de que, por trás daquela figura proba de Dom Pedro, existe uma estrutura de governo. E é essa estrutura de governo, é a essa estrutura de governo que eu estou me referindo. Isso considerando-se que Dom Pedro II é um intelectual, ninguém recusa isso, um homem probo, ninguém recusa isso, nem ninguém que seja sério, evidentemente, mas foi educado por quem? Pelos mesmos indivíduos revolucionários. Este é o ponto. Não é? O Império, portanto, é um golpe de Estado, a República é um golpe dentro do golpe. Entretanto, o projeto do Império já foi conduzido para ser uma passagem para a República. O que aconteceu depois de 1889? Foi havendo uma centralização. Aliás, o que aconteceu depois de 1822? 1889, portanto, com a República, isso foi aprofundando em escala exponencial. Houve uma centralização do poder, ao contrário do que te dizem. As monarquias absolutistas não eram centralizadas. Notadamente a monarquia portuguesa, onde o rei reinava, mas ele não administrava. A administração nunca coube à coroa portuguesa. Né? A coroa portuguesa ela era dividida, o esquema administrativo, entre três estruturas. O rei, portanto o monarca, ou a coroa em si, né? A nobreza civil e militar e a nobreza eclesiástica. Esta era a forma de administração da coroa portuguesa. O rei não administrava diretamente. Né? O rei legislava, o rei reinava. As pessoas sequer entendem o que significa dizer que o rei reina, mas não governa e não administra. O rei português reinava, né? Mas ele não administrava. Né? Então, foi havendo uma centralização excessiva do poder estatal, foi havendo uma estatização progressiva. Eu vou liberar um link abaixo, documento oficial, em que vocês podem ver, é um documento que, eu já falei sobre ele em outros vídeos, é um documento que mostra como foi se dando a estatização do Brasil a partir de 1905, e vocês vão ver que isso vai em escala exponencial. Né? Foi havendo um controle da educação e foi havendo uma destruição da cultura cristã. Entre outras coisas, o projeto do Império, do Primeiro Império, do Segundo Império e da República, criou uma cultura panfletária, uma bibliografia que nunca analisa as fontes primárias da coroa portuguesa. E quando vai falar sobre Portugal, pega Portugal sobre a perspectiva da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Holanda, da Itália, da Espanha, jamais se recusando a ir às fontes portuguesas. A pergunta é por quê? Por quê? Há, portanto, a criação de uma cultura panfletária e existe uma política de governo que é instaurada a partir de 1822, que impede o Brasil de se autoconhecer. Então eles criam uma literatura panfletária evadida, completamente fora, desconectada da literatura portuguesa, da coroa portuguesa, da documentação oficial da coroa portuguesa, inventam uma documentação, começam a levantar determinados intelectuais
que vão reescrever a história do Brasil sob a perspectiva do movimento revolucionário. Muito bem. Então, este movimento vem andando, vem andando, vem andando. Nós vemos que, veja, a Revolução Russa acontece em 1917. Portanto, já tinha despontado no mundo um movimento que é revolucionário, e foi o conduzido pela maçonaria, desembocando na Revolução Francesa, que cria, qual é o epicentro da Revolução Francesa? Qual é a importante da Revolução Francesa? A importância é exatamente o fato de que ela cria um modelo que se universaliza pelo mundo inteiro. E esse modelo vem para o Brasil. Muito bem. Portanto, quando a Revolução Russa é lançada, nós temos aqui 1917. 200 anos de experimento revolucionário. Em 1717. Então nós temos 200 anos de experimento revolucionário. Um outro detalhe que é importantíssimo. Antes de explodir a Revolução Russa, no Brasil, nós já temos uma altíssima militância de comunistas. Altíssima. Isso também é absolutamente apagado do momento histórico. E de tal forma, a situação política do Brasil vai sendo construída em cima de movimentos revolucionários que os atuais partidos brasileiros hoje descendem de 3 partidos. Partido Comunista, MDB e Arena. Quando nós vamos analisar, isso se eu pegar num período de 70 e poucos, na década de 70. Né? Entretanto, quando eu vou analisar esses partidos políticos, o MDB, Arena e o próprio PT, qual é a raiz deles? Partido Comunista Brasileiro. Portanto, isso equivale a dizer que o Brasil tem, claro, inúmeros partidos políticos. Nenhum deles é conservador. É curioso isso, não é? Nenhum deles. Mas não é agora. Eles nunca foram. Esporadicamente, esses indivíduos defendem uma ou outra pauta de uma agenda conservadora, de uma cultura conservadora. Portanto, é sintomático que o Brasil, se de fato é um país que tem uma abertura para outras vertentes, ele não ter conseguido expressar nem na sua cultura panfletária, nem na sua estrutura política, alguma outra linha de pensamento que hoje nós estamos consignando ou chamando genericamente como cultura conservadora. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o movimento revolucionário dentro do Brasil, ele tem quase 200 anos de experimentação. E é preciso entender o tipo de movimento revolucionário que foi feito aqui. Porque o Brasil é um tipo de piloto dentro do movimento revolucionário. E mais, o piloto que eles implementaram aqui alcançou um grau de excelência. Excelência. De tal forma que nem os partidos políticos reconhecem que exista movimento revolucionário no Brasil, e falar sobre isso é quase que uma heresia, é ser jogado na fogueira, bem como os próprios brasileiros acham que o Brasil sempre foi uma democracia. Ora, medo engano. Aqui foi implementado um movimento que está perfeitamente descrito no documento de alta venda, na instrução secreta e permanente do documento de alta venda, que é um documento ligado à carbonária. Não é? Portanto, o que nós estamos enfrentando hoje
nós estamos sendo levados para a última etapa da estratégia de Antônio Gramsci. Eu já repeti isso e venho repetindo há muito tempo, aonde vai acontecer a dissolução do Senado. Isso significa que todo o movimento revolucionário no Brasil sempre foi conduzido tendo silêncio, de modo imperceptível. Evidentemente que há idas e vindas, o Brasil é um país extremamente complexo e nós temos duas realidades. A elite política brasileira, dividida entre os oligarcas que alternam no poder, entre os oligarcas, os populistas e os militares, é completamente desconectada da base e da realidade cultural brasileira. Essa é a razão pela qual eles nunca conseguiram implementar, com a celeridade que desejavam, o projeto revolucionário na sua íntegra. Mas a situação política atual, realmente, pela primeira vez nesses 200 anos, ela é uma situação que parece que chegou aonde eles gostariam de chegar. Então nós temos aqui uma bifurcação. O Brasil vive um momento muito delicado. Ou nós vamos descambar, de fato, para uma estrutura de fechamento de regime completo, e está tudo caminhando para isso, ou o Brasil terá que ser refundado. Literalmente, todas as suas bases têm que ser erodidas e o país tem que ser refundado. Quanto a mim, o país tem que ser refundado. Para tanto, é preciso recuperar a alta cultura. E dentro desse aspecto de recuperação da alta cultura, evidentemente que nós precisamos ter acesso a fontes documentais fidedignas. Eu ousaria dizer que 99% das fontes que são apresentadas para a história e estudo da história brasileira é uma literatura panfletária e comprometida com as ignorâncias, as omissões e os crimes de um movimento revolucionário que instalou-se sim neste país a partir de 1822. De lá para cá, nós temos simplesmente fases deste movimento revolucionário. Agora, de lá para cá, ele tomou todas as estruturas brasileiras. Todas. Hoje não há uma única estrutura no Brasil que não esteja nas mãos destes grupos que obedecem, desde aquela época, a ditames internacionais. Pois bem, para fazer frente a este movimento é impossível. Isso é preciso entender. É impossível destruir uma coisa podre. O que nós temos que fazer? Nós temos que criar um outro sistema. Não há como combater isto que aí está. Destruindo, há como construir um outro sistema. E este é o caminho possível. Vamos investir nele. E para investir nele, é preciso entendê-lo. Sem emocionalismos, sem pieguismos e com uma isenção intelectual e emocional que, para o bem de todos, nós precisamos ter. Até o próximo, Conselheiro Acácio.